Olá, meu povo! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Bom, vocês já sabem como é a introdução, então dessa vez eu vou pular e vamos seguir adiante aí. Mais um vídeo de Fé e Ciência. Bora! Antes de começar, eu quero dizer para vocês que todos os vídeos que vão vir de agora em diante, ou seja, desse vídeo em diante, vão necessitar desse trecho que eu vou falar agora no começo do vídeo para vocês entenderem de onde é que eu tirei essas coisas. A fonte do que eu irei falar, ele vem principalmente do artigo 3 do Catecismo, que é a Sagrada Escritura, né? Quando o Catecismo vai explicar sobre a Sagrada Escritura, que vão dos parágrafos 101 ao 141. Isso eu somei com uma catequese que eu estou fazendo agora, que eu estou cursando pela internet, muito mais aprofundado do que a catequese que eu tive na minha paróquia, que também me ajudou aí. E também consultei alguns padres de conhecimento meu, assim, pessoal, que eu não vou citar o nome, não são pessoas públicas, mas eles têm uma ótima formação. Inclusive um deles conheceu o próprio padre Paulo Ricardo, né? Ele estudou em Roma lá com ele. Uau! Então, além disso, também consultei alguns padres como o padre Samuel, o padre Paulo Ricardo, o padre Leonardo e outros padres aí de conhecimento público. Tudo isso? Eu não vou saber registrar a frase exata, né, deles, assim, falando do assunto que eu estou dizendo, porque foram consultas, assim, que eu peguei no meu dia a dia, antes de eu começar a fazer esses vídeos, que eu consultava para entendimento próprio mesmo. Mas, enfim, eles só vão complementar aquilo que o catecismo vai falar. Então, como é dito no parágrafo também 115 e 119 do catecismo, e isso aqui também vai ser importante para vocês entenderem, não existe só um gênero literário nas Sagradas Escrituras. No caso, todas elas vão falar uma verdade, isso é incontestável, a Bíblia sempre vai falar a verdade, todos os livros bíblicos eles vão narrar uma verdade, obviamente eles estão, né, falando da própria verdade, que é Deus e sua relação com o homem. Mas alguns vão fazer isso de maneira literal, outros vão fazer através de analogias e até alegorias. Ou o Cântico dos Cânticos, por exemplo, que ele fez em forma de poemas. É claro, lá não é só a história de um casal, né? É a história ali de Deus com o homem, ou de Deus com o seu povo, ou uma prefiguração de Jesus com a igreja. Então você vê aí que nem sempre é negócio literal. Antes de começar, uma outra coisa que é importante eu falar é que os vídeos de agora, do Fé e Ciência, na verdade, aqueles 3 primeiros episódios já falaram aí do principal, né? Sobre fé e ciência e como a igreja trata a ciência. Mas agora o que eu vou tratar nesses vídeos daqui em diante, por isso que esse trecho é importante, é só para resolver algumas dúvidas que eu tive muitas vezes com relação a alguns assuntos específicos aí, né, principalmente da interpretação bíblica e com relação à ciência. Então é basicamente isso, tá? Então finalmente vamos aí ao assunto do vídeo, que é falar sobre a criação. Aleluia! A criação. Então, primeiro de tudo, que nós devemos identificar qual é o dogma, né? Então, o que nós devemos acreditar? Então, qual é a verdade dogmática e irrevogável aí? É que Deus criou tudo o que existe. Então, Deus fez tudo e sem Ele nada se fez. Então, isso é inquestionável para um católico. Para mais disso, a igreja não colocou um dogma para como Deus fez a criação. Isso daí não é tão relevante assim, né, no caso. Basta saber que Deus criou tudo o que existe, nesse ponto. Como ele fez tudo que existe, isso daí a igreja não bateu o martelo, ela não deu um dogma para isso. Porém, o próprio escritor do Gênesis, que é o agiógrafo, pelas mãos aí que a Bíblia foi escrita, humanas, descreve mais ou menos da seguinte forma. Então Deus disse, faça-se algo e tal algo se fez, seja o céu, seja a terra, como for lá vocês podem ver em Gênesis. Então, de acordo com alguns teólogos, e agora que eu vou falar que não é dogmático, tá? Então vocês podem acreditar ou não, em questão de fé. Então Deus ele manda algo ser feito e tal algo é feito. Então ele pelo seu poder, mas que surge meio que naturalmente, não como se Deus colocasse a mão literalmente, como no ato milagroso, né? Milagroso que eu falo assim, quebrando as leis que ele mesmo criou, né? Da natureza. Essa é uma informação muito importante que a gente deve guardar, até para entender melhor outros vídeos que vão vir a seguir. E, para continuar nesse, lembramos também que quando Adão ele pecou, o ser humano, na verdade, passou a não conhecer mais a Deus. Então, foram inventadas aí várias teorias, que seriam as mitologias da época, aí, de como o mundo foi feito, né? De como a existência foi feita. Então, surgiram várias lendas mitológicas cujos quais os homens se habituaram e entendiam melhor. A criação lá já existia, e depois passam a existir os deuses, ou os deuses criaram as coisas mais ou menos como elas já são, assim, sabe? Alguma ou outra até conta que existiam alguns animais já que tinham sido extintos, tipo dragões, essas coisas, mas em mitológica. E lembramos também que Deus, ele quando ele se revela, ele tem o propósito de salvar o homem da sua perdição, ou seja, salvar o homem do pecado. Esse é o propósito principal dele. Então ele veio dar aula de como a gente pode proceder para chegar no convívio eterno com ele lá em suma alegria. E não da aula de ciências, que é uma coisa que inclusive é nossa obrigação, como também já foi discutido lá no primeiro vídeo de Fé e Ciência. E além disso, Deus ele vai se revelando aos poucos. Algumas pessoas podem se perguntar, porque algumas coisas que são consideradas pecados ainda não eram no Antigo Testamento, como a poligamia, né? Ter várias mulheres.
Na verdade, Deus ele vai se revelando aos poucos para que as suas criaturas, no caso nós, os seus filhos, consigam ir acompanhando e aprendendo aos poucos, né? Igual um professor que vai ensinando, ele não pode ensinar tudo de uma vez a matéria, tem que ir aos poucos. Deus vai fazendo isso também. Então é por isso que ele até tolera certos pecados e ele começa a tratar primeiro de pecados mais graves, como matar o irmão ou maltratar as próprias mulheres, né? Eles podiam ter haréns, mas eles tinham que tratar muito bem essas mulheres. E a lei mosaica sempre deixou isso bem claro, né? Mesmo lá do tempo de Moisés. Deus ele vai se revelando aos poucos e se ele tem paciência para isso, quanto mais que depende, né, da nossa salvação, né, nós não termos tantos pecados. Então, quanto mais ele ia ser paciente com relação a como ele fez as coisas, como ele criou aí a natureza material. Uma coisa que é importante dizer sobre esse ponto aí da revelação de Deus do que é pecado, a plenitude dessa revelação, ela aconteceu em Jesus, ou seja, depois que Jesus se encarna, ele revela tudo que é pecado, tudo que não é, daí em diante a revelação já está completa. Então, com isso tudo em mente, o que nós podemos tirar, né, dessas informações é que a narrativa ela é colocada dessa maneira em Gênesis porque era a melhor forma que o ser humano podia entender a criação nessa época. Uma vez que o povo entendesse que a criação foi feita por Deus, isso bastava para que o plano salvífico se realizasse. Por isso que nenhum detalhe a mais foi dado. E dá para dizer até que Deus ele é caridoso a revelar, ou pelo menos a inspirar, que a criação do Gênesis, que a criação foi feita em 7 dias, porque isso já demanda uma certa ordem na criação, né? Nós sabemos lá, uma coisa que eu também tentei explicar no primeiro vídeo de Fé e Ciência, que existe cala essa boca. uma ordem, né, na criação de Gênesis, e que isso indica que Deus ele criou tudo em uma certa ordem. Claro que não é tão detalhado como nós descobrimos hoje cientificamente, mas já existia aí uma certa ordem. Ah, agora eu entendi! A gente também sabe que quem escreveu, né, a Bíblia não foi inspirada por Deus, foi escrita, né, através do Espírito Santo, mas por mãos humanas. Em Deus, então, mesmo que ele seja a fonte primária dessas informações que estão na Bíblia, os escritores também tinham seu jeito de escrever e de entender a parte técnica, ou seja, a coisa ali do dia a dia, do cotidiano. Então, não sei como o próprio Deus ia lá e falava, faça marca de tal medida, recoberta de ouro de tal maneira. As outras coisas assim mais técnicas, eu já digo assim, elas acabavam interferindo em como eles escreviam ali. É por isso que nós sabemos quando, por exemplo, a carta ela vem de São Paulo ou ela vem de outro apóstolo, porque eles tinham seu jeito próprio de escrever. Isso também acabava interferindo ali um pouco, né, sem tirar as verdades de fé, mas uma coisa que eu tinha esquecido de comentar, né? Que muita gente se pergunta, mas se Deus falava com os profetas, por que ele não falou como ele fez a criação literalmente? Com um átomo primordial, no caso, ou com a expansão do universo? Essas questões, assim, que estão envolvendo a evolução que está envolvendo na criação. Simplesmente porque o povo da época não ia ter a menor noção do que é isso. Iam ficar completamente confusos os profetas com isso. E eles iam perder muito tempo tentando entender isso. E em vez de gastar esse tempo coordenando o povo, né, para salvação, levando as mensagens de Deus para que as almas entendessem o que elas deviam fazer para chegar na felicidade eterna com Ele. Então é por isso. O que pode ajudar vocês a entender melhor esse ponto é aquele vídeo que eu fiz falando que Deus é paciente, mas ele tem pressa, né? E Deus tinha pressa de nos salvar, por isso. Então, Lucas, o que nós podemos concluir de tudo isso? O que eu posso, né, acreditar? Então, que Deus fez tudo o que existe, isso aí é verdade irrevogável. E o jeito como ele fez a matéria, narrado na Bíblia, ele não é necessariamente literal. Ou seja, ela não necessariamente foi em 7 dias, pode ter sido em 7 etapas, porque o número 7 ele significa perfeição na Bíblia. Então Deus criou as coisas para arrumar, lembra o caminho que eu falei? Que Deus ordena todas as coisas para arrumar a uma perfeição. Também falei um pouco lá no primeiro vídeo de Fé e Ciência, que está sendo muito importante, inclusive, vocês verem para entender isso aqui bem. E quando a gente pecou, quando o ser humano pecou, esse caminho para perfeição ele foi atrapalhado, foi atrasado, enfim, teve um problema ali. Não me diga! E Deus ele recria, pela sua morte e ressurreição, no 8º dia, né? A criação. Então, com Jesus Cristo. Tudo culmina na Bíblia para Jesus Cristo. A maneira literal como foi criada a matéria, né? Ou seja, o mundo material, independe para nossa salvação. E cabe a nós descobrirmos, né? Por meios naturais aí, como que essa matéria foi criada. Ou seja, Lucas, eu acredito na parte científica, que a criação ela levou milhares de anos para acontecer. Você pode acreditar isso, e na verdade a maioria esmagadora dos católicos, quando eu digo católicos, eu não estou falando só dos leigos, eu estou falando de papas, de bispos, de padres, o clero em si. A maioria esmagadora acredita mais nessa possibilidade que se descobriu pela ciência.
E eu até acreditava que talvez nem fosse muito certo, falando muito acreditar, mas Não, 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 não. nem fosse muito certo se acreditar que a criação foi feita em 7 dias, como alguns ainda insistem em acreditar. Porque o próprio catecismo, que é um documento dogmático, ele coloca simplesmente a palavra símbolo ou simbologia sempre associada a essa criação em 7 dias, ou a criação narrada em Gênesis. Mas depois de consultar, né, uns amigos aí que eu conheço que estudaram teologia, não é errado você acreditar, não é um pecado você acreditar que a criação foi feita em 7 dias, mas olha, é algo bem pouco, como é que eu posso dizer? É algo bem que tem pouca credibilidade aí entre os católicos, acreditar que a criação foi feita em 7 dias. Então, há uns milhares de anos e a evolução, elas podem sim ser acreditadas. Existe alguma divergência ali entre alguns católicos ainda, como se essa criação, se essa evolução ela foi tão aleatória assim, ou se ela foi algo mais um design inteligente. Mas eu vou tratar disso, inclusive, nos próximos vídeos. Então, por hoje eu queria tratar só de criação, né? Fazer um vídeo mais curto aí, porque o outro foi muito denso, o vídeo passado. Mas enfim, então eu espero que vocês tenham gostado, tá? Espero ter auxiliado vocês a entenderem melhor, ou seja, se tem essa liberdade que eu falei, né? Pra acreditar na parte científica ou não. Eu, como formado em biologia, acredito na criação material, assim, narrada pela parte científica, mas sempre com aquela espiritualidade ali, sabendo que Deus está coordenando tudo, mesmo com que ele só tenha preparado um algoritmo ali, umas leis da natureza que vão permitir a evolução de maneira aleatória, mas em algum momento ali ele sempre vai pôr a mão na parte do ser humano, tipo, ele que criou essas leis, né, que permitiram que as coisas ocorressem desse jeito. Então, enfim, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo de Fé e Ciências, tá? Fique com Deus, salve Maria. Não, não, não.